Olá! Hoje nós vamos falar sobre a nova instrução normativa de pesquisa de mercado, que foi recentemente publicada, mas a medida provisória 926 foi recepcionada pelo Legislativo, tendo aí a inovação com a Lei Federal 14.035, que vem alterar a lei então federal também 13.979, que fala da legislação Covid, das normas, entre outros assuntos, das normas de contratações públicas em época de pandemia, na vigência do Decreto Legislativo número 6 de 2020. Eu já emiti um relatório completo com mais de 20 pontos sobre a 14.035, mas eu resolvi gravar um vídeo mais sucinto com os 7 principais pontos que você precisa saber sobre a 14.035, sobre as alterações que a 14.035 criou na lei do Covid, na 13.979. Então, vamos aos 7 pontos. Primeiro ponto, criou-se um prazo de publicidade do extrato contratual, 5 dias úteis, e foram acrescidas informações que deverão ser publicadas. Vejam comigo na tela. Artigo 4º, parágrafo 2º. Todas as aquisições ou contratações realizadas com base nesta lei serão disponibilizadas no prazo máximo de 5 dias úteis, contado da realização do ato, em site oficial específico na internet, observado no que couber os requisitos da 12.527, com, e aí vem as informações usuais, o nome do contratado, o número de CNPJ, o prazo contratual, o valor do contrato, o respectivo processo de aquisição, e aí vem os acréscimos da 14.035. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato, a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega ou de prestação, o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou bloqueado, as informações sobre eventuais aditivos contratuais e a quantidade entregue em cada unidade da federação durante a execução do contrato nas contratações de bens e serviços. Volta comigo. Por que o legislador aumentou o número de informações? Para viabilizar o controle, para viabilizar a fiscalização. Quanto mais informações divulgadas no Diário Oficial, mais pessoas terão condições de controlar, de fiscalizar a execução daquele objeto. Ok? Ponto 2. A contratação das empresas punidas como exceção. Eu já vinha falando nos vídeos anteriores no meu canal no YouTube, nos meus posts no Instagram, que a contratação de empresa punida não passou a ser regra, não abriu a porteira e qualquer um pode ser contratado. O que existe é a possibilidade, e a 14.035 vem reafirmar isso com mais inteligência na sua redação, vem criar então a possibilidade de contratar a empresa punida se ela for a única que comprovadamente puder executar aquele objeto. Vejam o que diz a norma. Parágrafo 3º. Na situação excepcional de comprovadamente haver uma única fornecedora do bem ou prestadora do serviço, será possível a sua contratação independentemente da existência de sanção, de impedimento ou de suspensão de contratar com o poder público. Volta comigo. Duas situações possíveis. Primeiro, a empresa está lá no artigo 25 da Lei de Licitações. Ela é a única fornecedora, a única prestadora de serviço. Nesse caso, se ela possuir uma sanção de impedimento ou declaração de inidoneidade, a gente vai afastar essa sanção e vai contratar porque precisa do objeto. Segunda hipótese. Não é um produto exclusivo, um serviço exclusivo. A empresa que é punida aparece no procedimento licitatório, vai participar da licitação e no dia da sessão eu tenho 13 empresas. Eu tenho a empresa que foi punida e tenho mais 2. Eu vou permitir que ela participe da licitação, a empresa punida? Não. Por que não? Porque eu tenho mais fornecedores. O início do dispositivo diz lá, na situação excepcional de comprovadamente haver uma única fornecedora. Ora, não existe uma única fornecedora, porque eu tenho mais 2 empresas presentes em sessão de licitação. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha licitação. Não vou permitir que ele participe e vou fazer a minha licitação. Caso eventualmente a licitação se apresente infrutífera, ou seja, todo mundo, essas 2 empresas foram inabilitadas, foram desclassificadas e eu preciso do objeto imediatamente, não dá tempo de republicar a minha licitação, obviamente que eu passei pela fase recursal, tudo direitinho, e não dá tempo de republicar o meu edital de licitação para uma nova sessão, aí sim estaria autorizada a contratação da empresa punida. Por quê? Porque ela está presente, porque ela se apresentou para executar, possui
possui as condições de habilitação, possui o objeto para entregar e possui apenas, né, essa questão da sanção, da punição administrativa. Eu vou comprovar que eu realizei a licitação, né, que tinha outros licitantes e que eu preciso do objeto agora. E aí então eu posso aplicar o parágrafo 3º. Presume-se que quando eu faço a licitação, por dar publicidade no Diário Oficial, todo o mercado ficou sabendo. Se de todo o mercado só essas 3 compareceram, no nosso exemplo, 2 foram desclassificadas e inabilitadas e sobrou somente a empresa punida, presume-se então que somente ela estaria adequada nesse caso em específico. Então tomem cuidado, porque esse comprovadamente que a norma fala tem que ser justificado, tem que ser comprovado, tem que ser juntado ao processo elementos e informações que comprovem que ela então naquela situação específica, não existe uma regra de bolo, naquela regra específica, né, naquela situação específica era a única possível, ok? Terceira situação, contratação das empresas punidas com garantia contratual. Isso é novo. A 14.035 traz algo que a medida provisória 926 e a 13.979 não falavam anteriormente, que é a imposição para a contratação de empresas punidas da criação da garantia contratual até 10% do valor do contrato. Vejam o que diz agora a 13.979 com as alterações da 14.035. Parágrafo 3º-A. No caso de que trata o parágrafo 3º desse artigo, é obrigatória, não é facultativa, é obrigatória a prestação de garantia nas modalidades previstas no artigo 56 da Lei de Licitações, que não poderá exceder a 10% do valor do contrato. Volta aqui comigo. Então, vai contratar punida? Justificou que ela é a única possível? Ok. Cláusula criando a garantia contratual, tá? Até 10%. O quarto ponto agora, né? Eu sempre falei que a dispensa da 13.979 muito se assemelhava à dispensa emergencial do artigo 24, inciso 4 da Lei de Licitações. E a única diferença e motivo dela existir é que o artigo 24, inciso 4 era muito engessado, era muito quadrado. Ele exigia lá um prazo máximo de vigência do contrato emergencial de até 180 dias, improrrogáveis, né? E contados ali da calamidade, do ato emergencial, da situação emergencial, do início da situação emergencial. Poxa, eu estou gravando esse vídeo em agosto, não sei quando você vai ver, mas eu estou gravando esse vídeo em agosto, né? Nós já estamos, se não acabamos o prazo de 180 dias, nós já estamos em vias de acabar esse prazo, se formos contar lá do começo da pandemia, né? E aí estaríamos em maus lençóis agora. Para não ter essa situação, é que o legislador da 13.979 criou a possibilidade do artigo 4, contratação por dispensa de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos, sem licitação. Não é um abriu a porteira, todo mundo pode passar. É, obviamente, reconhecer a urgência, a emergência desses escopos, desses bens, desses serviços para combate à pandemia. Mas vejam o que diz a norma agora para a contratação emergencial. Artigo 4b. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta lei, presume-se comprovadas as condições de ocorrência de situação de emergência, necessidade de pronto atendimento da situação de emergência, existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação de serviços, de equipamentos e de outros bens públicos ou particulares, e aí vem uma criação da 14.035. Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. Volta aqui comigo. Eu sempre defendi, e vocês podem ver isso nos meus vídeos passados, nos meus posts no Instagram, eu sempre defendi que a dispensa por um quantitativo muito grande, até 31 de dezembro, que é o prazo ali dado pelo Decreto Legislativo número 6 para a calamidade pública, né? Que a dispensa por todo este período ela é irregular, né? Que ela está sendo feita de forma indevida, de forma equivocada. Que o certo é você realizar o quê? Uma dispensa por um quantitativo pequeno, talvez para este mês e em alguns dias do próximo, e concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, abrir um procedimento licitatório, publicar um procedimento licitatório para todo o resto do quantitativo até dezembro. Né? Esse contrato dizia mais, esse contrato de dispensa, né, com caráter, natureza emergencial, inegável, tem que trazer uma cláusula dizendo que ele vai ser rescindido assim que é contratado com o vencedor da licitação. Né? E aí então vem a 14.035 e diz exatamente isso: limitada a contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. Isto quer trazer o quê? O quantitativo da dispensa tem que ser para os próximos dias, tem que ser para uma situação já dos dias atuais e não para todo o período, ok?
Quinta informação, a possibilidade de se contratar com preço superior à média de mercado. E aí nós vamos falar de sobrepreço e superfaturamento. Acompanhe comigo na tela o que diz a norma. Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso 6º do parágrafo 1º deste artigo não impedem a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, desde que observadas as seguintes condições. E a partir daqui é novo, a 14.035 é quem trouxe. Negociação prévia com os demais fornecedores, segundo a ordem de classificação, para obtenção de condições mais vantajosas. E, inciso 2º, efetiva fundamentação nos autos da contratação correspondente da variação de preços praticados no mercado por motivo superveniente. Volta comigo. Eu também sempre bati na tecla de que, para você pagar mais caro, você deveria comprovar o sobrepreço e não um superfaturamento. Ricardo, mas qual a diferença? No sobrepreço, eu tenho alguma situação que cria um custo de execução maior que o usual, que foge à normalidade. E aí, então, eu tenho um custo maior que vai ser embutido no meu preço e vai criar então esse sobrepreço. No superfaturamento, eu não tenho esse custo maior. Eu às vezes já até tenho o produto, sei que está faltando o produto no mercado, vou lá e quadriplico, multiplico por 5, 6, 10 vezes o valor que eu paguei para ter um lucro maior, um lucro indevido, um superfaturamento. O superfaturamento, ele é ilegal, ele é combatido pela nossa legislação, ok? Então o que pode ocorrer é o sobrepreço, que inclusive fundamenta os reequilíbrios econômico-financeiros, e o que não pode ocorrer é o superfaturamento. Para isso você precisa comprovar, e aí eu inciso 2º, efetiva fundamentação. Diante do que está disposto agora na 13.979, é possível se exigir dos fornecedores, dos contratados, a comprovação do sobrepreço. Você pode então obrigar, você pode exigir para pagar esse sobrepreço que o contratado, que o fornecedor comprove que pagou mais caro o seu insumo, que teve uma despesa extraordinária, que ele junte notas fiscais comprovando as despesas maiores do que o usual em mercado, ok? Então isso é muito importante, você comprovar o sobrepreço para afastar o superfaturamento. Mas mais que isso, temos ali uma regra procedimental do inciso 1º, a negociação com os demais licitantes. Vamos imaginar que eu tenho lá na minha licitação 3 licitantes, R$300, R$400 e R$500. E que minha média, minha estimativa e meu orçamento é de R$100. Todos os 3 preços, então, estariam fora do meu orçamento. Mas eu preciso daquele fornecimento. Eu preciso daquele objeto. O que eu vou fazer? Bom, como eu tenho o menor preço, R$300, já está acima, eu iria, então, desclassificá-lo, certo? Pois é, calma. O que você vai fazer agora é suspender essa desclassificação do menor preço, R$300 no nosso exemplo, que está acima da nossa reserva orçamentária. Você vai suspender a desclassificação dessa empresa. E vai perguntar para o 400. 400, você faz por 100? Lógico que você, antes de ir para o 400, você perguntou para o 300 se ele chegava na sua média orçamentária. E ele disse que não. Porque se ele chegar, morreu o assunto, você vai pagar 100, no nosso exemplo. Ok? Mas ele disse não, você suspende então a desclassificação desse menor preço que está fora do mercado, vai para o segundo menor preço, que é o de 400, que também está fora do preço de mercado. Pergunta, 400, você faz pela minha reserva orçamentária? Se ele disser que faz, ele vai ser o vencedor da fase comercial. E aí então você vai para o resto do procedimento licitatório, dependendo aí da modalidade que você seguir. Se eventualmente ele falar que não faz, você vai para o 500, que é o nosso terceiro preço participante da licitação. E da mesma forma, pergunta se ele executa pelo preço do orçamento da administração, pelo preço que você possui reserva orçamentária, pelos R$100 no nosso exemplo. Se ele disser que faz, ele é o vencedor da fase comercial. Se ele não disser que faz, aí vem a informação importante. Você não desclassificou o 300. Você suspendeu a desclassificação de 300. Então você perguntou para o 300, ele não faz por 100. Perguntou para o 400, não faz por 100. Perguntou para o 500, não faz por 100. E aí você, ao invés de declarar a licitação frustrada, considerando que você precisa daquele objeto, você tem a necessidade, você tem a urgência, você volta no 300. E então aplica o disposto no parágrafo 3º que nós acabamos de ler, que é então reconhecer o sobrepreço. Óbvio que você vai pedir ato contínuo, poder de diligência obrigatório da administração, você vai pedir a comprovação do porquê desse preço, desse sobrepreço, você então o classifica como vencedor com este fundamento.
Beleza? Vamos para frente. Informação importante agora. A Lei 13.979, em decorrência da medida provisória 926, criava lá a possibilidade de você afastar a exigência de requisitos de habilitação, afastar a regularidade fiscal e trabalhista, e exigia apenas a comprovação da regularidade perante a Seguridade Social, ok? Muito bem. E a declaração do menor. A 14.035, ela alterou, revolucionou esse texto. E agora ela diz o seguinte: o órgão licitante ele pode afastar requisitos de habilitação, né? Mas ele não pode afastar a regularidade trabalhista e a declaração do menor. Então hoje, o que está na prática, o licitante ele pode não ter atestado de qualificação técnica, ele pode ter um documento com irregularidade, né? Ele pode não ter ali a satisfação de todos os critérios de habilitação, mas obrigatoriamente ele tem que ter a regularidade trabalhista e a declaração do menor. Ok? Recadê a Seguridade Social? Não precisa, pode ser dispensada se ele não tiver. Agora vejam, a contratação de empresas sem a documentação de habilitação segue a mesma regra da contratação das empresas punidas. Ou seja, ela é a exceção à regra. Vamos para o nosso exemplo. Tenho 13 empresas, não é? As 13 empresas participam da licitação, nenhuma delas é punida. Chego no menor valor, é um pregão, faço a habilitação dessa empresa com menor valor e constato que ela não tem um atestado de qualificação técnica necessária. Vou inabilitá-la, vou habilitá-la com base aqui no artigo 4º. O que eu faço da vida? Bom, o que eu te recomendo é que você suspenda a inabilitação dessa empresa. Como assim, Ricardo? Porque veja, quando a gente vai ler o artigo 4º, nós vamos notar que há um caráter de exceção. Acompanhe comigo na tela. Artigo 4º, na hipótese de haver restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal ou ainda o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade trabalhista e o cumprimento do dispositivo na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 33, que é a declaração do menor. Então vejam só, se eu tenho 3 licitantes, eu tenho mais do que um fornecedor, eu tenho mais do que um prestador de serviço, então eu não tenho restrição de fornecedor. O que eu vou fazer? Vieram os 3, fizemos a fase comercial, eu tenho lá 100, 110, 120, pego o menor preço, vou para a habilitação, falta um documento ou há uma irregularidade na habilitação. Eu não vou inabilitar a empresa de imediato, eu vou suspender essa inabilitação. A exemplo do que eu fiz com a empresa punida, né? Eu vou suspender essa inabilitação, vou para o segundo menor preço. Faço o procedimento de empate ficto, enfim, faço a negociação, vou para a habilitação e se esse segundo menor preço possuir toda a habilitação, ele é o vencedor da licitação. Se ele não possuir toda a documentação, ele vai ser também, vai ter suspensa a sua habilitação, eu vou para o terceiro menor preço. E assim sucessivamente. Se todos eles tiverem problema na habilitação, né, ou forem desclassificados, aí eu volto no primeiro. E digo, olha, você estava com a inabilitação 100, no nosso exemplo, 100. Você estava com a habilitação suspensa, porque eu queria ver se existiam outros fornecedores possíveis. Como não tem outros fornecedores, e esse procedimento foi um procedimento publicado no Diário Oficial, ou seja, presume-se que todo o mercado sabe dessa licitação e só vocês 3 compareceram, eu vou então afastar a documentação de habilitação nesse ponto específico que você não tem e vou te declarar vencedor. Essa é a interpretação correta, essa é a norma correta, ok? Também pode acontecer da contratação direta, você exigir da empresa na contratação direta na dispensa de determinado documento, ela não possui, você só tem que se preocupar, como nas empresas punidas, de comprovar existir uma restrição de fornecedores. Você precisa comprovar que aquela empresa é a única saída que você tem. Ok? Vamos falar de prorrogação de contratos. Vejam o que diz o artigo 4H. Os contratos regidos por esta lei terão prazo de duração de até 6 meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos enquanto vigorar o Decreto Legislativo número 6, respeitados os prazos pactuados. Muita gente me perguntava, Ricardo, eu posso prorrogar meu contrato feito na legislação Covid por 60 meses? Agora com 14.035, a 14.035, alterando a 13.979, eu vou te dizer que não, né? Por quê? Porque o dispositivo do artigo 4H, ele cria, né, algumas restrições. Primeira restrição, você só pode prorrogar o contrato na vigência do Decreto Legislativo número 6.
O que diz o finalzinho do artigo 4H é que você tem que respeitar o prazo de vigência, mas você só pode prorrogar o contrato na vigência do Decreto Legislativo número 6. Então vamos pegar um exemplo. Faltando lá 20 dias, vamos pegar dia 1º de dezembro de 2012, né? Infelizmente, talvez isso não aconteça, graças a Deus, mas vamos imaginar que até lá nós ainda estamos com o Covid, né? Você assinou um contrato de 4 meses, né? E no dia 1º de dezembro está acabando essa vigência de 4 meses, a vigência inaugural. Você quer prorrogar esse contrato por mais 4 meses. Você pode? Está na vigência do decreto, você pode. E aí você publica lá a prorrogação, aditivo de prazo, né? Prorrogando o contrato por mais 4 meses. É óbvio que dia 31 de dezembro acaba a vigência do Decreto Legislativo número 6 e vamos imaginar que o Legislativo não estenda, né, este prazo de calamidade pública. O que acontece com o teu contrato que tem 4 meses? Só se passou quase um mês aí da segunda vigência prorrogada. O que acontece com o teu contrato? Nada. Ele continua podendo ser executado, né, normalmente, só não vai poder ser prorrogado novamente porque o Decreto Legislativo restou ali revogado, né? Então perdeu a sua vigência. Então o contrato pode ser continuado normalmente. Óbvio, né? Óbvio que se você não possui mais a necessidade do objeto daquele contrato, embora você tenha prorrogado a sua vigência, você pode rescindi-lo a qualquer momento. Supremacia do interesse público, princípio da economicidade, princípio da eficiência. Você vai lá e diz, não preciso mais do objeto, estou rescindindo, e aí depois você vai discutir se vai indenizar, se não vai indenizar, custos não amortizados, enfim. Aí é uma outra discussão. Mas esta é a impossibilidade. Você pode prorrogar enquanto o decreto legislativo estiver vigente e pode cumprir o objeto, pode cumprir o prazo contratual das prorrogações mesmo após, né, o término da vigência do decreto legislativo, só que não pode mais prorrogar. Gente, essas são as 7 informações, as 7 inovações mais importantes. Existem outras? Existem, de menor relevância. Está lá no meu relatório que eu passei por e-mail, ok? Se você gostou, eu sou o professor Ricardo Ribas, vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as informações sobre os novos vídeos, né? E dar o seu like para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais gente. Se você quer dicas sobre licitações e contratos, tá aqui em cima o meu Instagram. É só começar a me seguir, todo dia um post novo aí com informações sobre licitações e contratos administrativos. E tem o meu jornalzinho, meu newsletter semanal com dicas importantes também, textos mais analisados, que eu vou te mandar por e-mail, se você deixar o seu e-mail aqui ou já estiver cadastrado na minha base de e-mails. Eu te agradeço ficar comigo até agora e já sabe, se precisar de mim, é só me procurar. Lá na bio do meu Instagram tem todas as formas de me encontrar. Tem lá as minhas informações sobre o WhatsApp, os meus telefones, os meus e-mails. Fique à vontade. Bom estudo, ótimas licitações, sucesso. Tchau!